Tudo bem com você? Hoje no podcast da Alesp nós vamos falar sobre saúde pública. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios a secretária executiva da Secretaria Estadual da Saúde, Priscila Perdicares. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, muito obrigada pela participação aqui no programa de vocês. Muito bom estar aqui com vocês aqui da Alesp. Obrigada. Muito obrigada. Priscila, a questão da saúde pública a gente sabe que é um problema gravíssimo. A espera, o atendimento, a dificuldade da população. Já de algum tempo, nós temos uma parceria entre o Estado e a iniciativa privada ou as organizações sociais para dar um atendimento mais célere, mais rápido. Eu gostaria de que você falasse inicialmente sobre essa parceria que vocês fizeram com o Hospital Sírio-Libanês, que foi anunciada recentemente. Perfeito. O grande objetivo de nós que estamos como gestores do SUS, aqui no estado de São Paulo, é aumentar acesso e qualidade. Mais serviços com melhor qualidade. E essa forma de entrega de serviço com parceiro, que a gente chama de gerenciamento de unidades, por um parceiro privado sem fins lucrativos, que é uma organização social de saúde, é feita no estado de São Paulo há mais de 30 anos. Desde 1998 que começamos já com essa lei, então há quase 30 anos, desculpa, com essa lei de organizações sociais gerindo hospitais públicos do SUS. Então são hospitais exclusivamente para atendimento SUS, e nós agora anunciamos essa parceria com o Instituto de Responsabilidade do Hospital Sírio-Libanês para gerir 3 novas unidades. Eles já eram parceiros nossos, já geriam 6 unidades e com mais essas 3 que iniciaram agora, totalizam 9 unidades. Isso faz com que a gente consiga entregar um serviço com maior qualidade para a população e muitas vezes com metas muito mais agressivas. Então, unidades que... Tem 2 unidades dessas que a gente agora está começando com gerenciamento pelo Sírio-Libanês, que eram unidades administradas pela própria secretaria, que a gente chama do modelo de administração direta. Essas unidades, elas produziam muito pouco frente ao orçamento delas. Quais são elas? A unidade de Taipas, que é na Zona Norte, e de Vila Penteado também, que fica na Zona Norte. Eram 2 unidades da administração direta que, por suas características, elas acabavam produzindo pouco, porque tinha um quadro de funcionários já mais envelhecido, muita gente se aposentando, e a gente perdeu muita capacidade de entrega nessas unidades. Então, por isso, muito bem-vinda a entrada de um parceiro privado para conseguir fazer o gerenciamento dessa unidade. A gente fala que a gestão da unidade é do Estado, cabe ao Estado, a gestão, a regulação, o planejamento. O gerenciamento da unidade, ou seja, aquele dia a dia da unidade, a compra de insumos, a contratação de pessoal, isso sim cabe ao parceiro privado, mas tudo sob a ótica do Estado. Assim como o domínio da lista de espera, Não, com certeza, isso tudo passa pela nossa regulação estadual. Mas aí quem passa a administrar isso é, no caso desses 3 que nós estamos falando, do Sírio-Libanês. Ele que vai gerenciar se ele precisa de mais médicos ou menos para fazer as cirurgias, que a gente sabe que hoje é uma demanda gigante em todo o estado. Eles têm metas bem agressivas de aumentar a capacidade de cirurgia e o atendimento da população. Essas 2 unidades, depois a gente fala um pouquinho da unidade de Barueri, são unidades que elas estão presentes numa região muito carente da cidade, que é uma região periférica da Zona Norte. Os 2 estão até que próximos, cerca de 20 minutos de distância entre um e outro. Uma população que abrange 3 milhões de pessoas ali naquela região. E, por exemplo, tem uma unidade que ela estava produzindo 50 cirurgias por mês. A previsão de produção dessa unidade com a vinda do Hospital Sírio-Libanês é 800 cirurgias por mês. Então, a gente tem a capacidade de aumentar em 400%, 500% o volume cirúrgico. E aí você consegue agilizar a fila, agilizar o atendimento daquela população que está lá carente. Dar qualidade de vida. Dar qualidade de vida e qualidade na atenção, na assistência, o que é muito importante.
tive a oportunidade de conversar com alguns servidores, né, nesse momento de transição. Fui lá nas unidades, né, claro. E o que... depois, é claro, que passado aquele medo inicial, né? Poxa, eu vou ficar aqui nessa unidade, eu não vou... Eu vou ser substituída. Vou ser substituída ou não. Vou ser demitida. Demitida não, né? Porque são servidores públicos, mas às vezes é substituída para fazer alguma outra atividade. Mas quando eu cheguei para conversar com as pessoas que lá trabalham, a primeira coisa que eles falaram foi: nossa, eu estou aliviada, porque agora a gente consegue trabalhar com um número maior de colaboradores, né? Eu não preciso ficar dobrando plantão para atender a necessidade da população. E o que é mais importante, a gente está fazendo essa transição sem aumentar o orçamento. Quando a gente fez o chamamento público para essa unidade, a gente manteve o mesmo valor, exatamente o mesmo valor do orçamento que a gente já pagava para essa unidade, foi o valor do orçamento do chamamento público. É o que vocês vão pagar para o Sírio-Libanês. É o que a gente vai pagar para o Sírio-Libanês. Exatamente o que a gente gastava com a unidade é o que a gente vai pagar para o Sírio-Libanês. A gente não aumentou R$1. Então, é um uso mais eficiente do recurso público. Mas o Sírio-Libanês, no caso, ele tem que levar equipamentos, porque ele vai chegar lá, ele vai precisar fazer a tomografia, a ressonância. A gente sabe que isso dia após dia, seja no município, no estado, tem um equipamento quebrado, outro que não funciona. E como é que faz essa parte que dá o acessório super importante ao médico? No caso dos hospitais públicos, né, o investimento é todo do estado. Então, tanto o hospital em si, quanto os equipamentos, se caso seja necessário trocar, isso o Estado que providencia o orçamento para troca. Mas aí faz parte da planilha do Estado, isso. Que pode ser mais lenta em relação ao trabalho que vem sendo... É bem diferente, é outra dinâmica. E é isso que é a vantagem, a grande vantagem... É uma linha de produção. A grande vantagem de você gerir uma unidade pelo setor privado, né? Quando você tem outras regras. Na administração pública, você precisa fazer uma previsão de compras de medicamento, de insumos, com um ano de antecedência, né? Para que a gente consiga fazer uma licitação e conseguir que todos os equipamentos, todos os medicamentos estejam disponíveis para a população. Então, é muito mais difícil. Eu falo que administrar hospital... para quem já esteve na linha de frente, eu já tive na linha de frente, é um dos negócios mais difíceis que eu conheço, né, para você administrar, porque você tem toda a parte de hotelaria, né, alimentação, etc., higiene, né, que é uma questão extremamente importante, principalmente para a infecção hospitalar dentro de uma unidade, mas você tem toda a parte assistencial clínica, né, para você também dar conta, né, o anestesista tem que estar no local, o enfermeiro, o médico, o equipamento em dia, né, e eu falo gerir quando você tem as regras da administração pública, é uma tarefa hercúlea. É muito, muito desafiador você fazer entregas tendo como base o direito administrativo público. E no caso, que nem você falou da previsão de medicamento que tem que ser anual. No caso, na parceria com uma organização social, quando elas assumem uma instituição de saúde, como é que é? Aí eles têm a dinâmica do privado, né? Precisou comprar alguma coisa, eles vão e é claro que eles têm todo um trabalho de orçamentação, mas eles não têm que licitar, né? Tem todas as regras da administração pública, as regras são da administração privada, é muito mais ágil. Para contratar a equipe, né? A gente, para contratar uma equipe, precisa abrir um concurso, para até ter a pessoa treinada trabalhando, são 2 anos. E aí, no caso dessa instituição, tem o Sírio-Libanês, já tem outras instituições privadas também que assumem a saúde pública no país, aqui no estado. Eles são os responsáveis, eles que vão, entre aspas, fazer a contratação de profissionais para trabalharem na entidade, desde o atendente, do técnico de enfermagem, a recepcionista, ao médico. Sim. É isso, assim que funciona? É assim que funciona normalmente. Isso em novas unidades ou unidades que a gente fala que são que não tem nenhum servidor concursado. Quando tem servidor concursado, a eles cabe a administração do concursado e dos outros também dos privados, né, que fazem parte
do quadro daquela unidade. Dentro da secretaria, hoje, né, com todas as nossas unidades hospitalares, são mais de 200 unidades assistenciais dentro da secretaria, nós temos hoje 175 mil colaboradores. Só que servidores são 35 mil servidores. Então, nós temos muito mais colaboradores hoje 20% terceirizados do que servidores hoje dentro da assistência à saúde, que é onde é a mais mão de obra intensiva, né? Eu acho que a saúde tende a ficar muito mais forte no seu centro, né, em termos de planejamento, principalmente para a gente saber o que contratar, onde contratar, como, e o controle dessa contratação, né, que tem que ser muito rígido, tem que ser muito aderente também às necessidades regionais, que isso, hoje a gente vê até uma necessidade de rever muitos dos nossos contratos por falta de aderência à necessidade regional. Priscila, e é fundamental quando essa parceria acontece com hospitais de média e alta complexidade, como o Hospital de Vila Penteado? Não, extremamente importante, exatamente para que a gente consiga... Que trata de casos oncológicos, queimados e também na área de cirurgias bucomaxilar. Isso. Extremamente difícil a gente conseguir contratar equipes com o valor que hoje a gente paga dentro da administração pública. Né? Imagina uma equipe de queimados, que é uma equipe de cirurgia plástica extremamente especializada. É uma equipe que hoje está ganhando um salário de mercado de uns 30, 40 mil reais, né, por médico. Na administração pública, ele vai ganhar 4, 5. É um valor que é muito inferior. Então, é difícil da gente reter esses talentos dentro da administração pública. E quando vem a organização social, qual deve ser a média salarial de um profissional assim? A média salarial, ela é de mercado, né? Porque eles têm aí como contratar profissionais de mercado. Por isso que muda muito a lógica de... Aí seria uma média bem acima, em torno de 20 mil, por exemplo? Bem acima do que hoje um médico do Estado ganharia. E como é que é o feedback que vocês recebem? Hoje o Estado tem 9 parcerias com instituições sociais, com instituições privadas, correto? Não, hoje só com o Sírio nós temos 9. Com outras instituições, são mais de 130 contratos que nós temos. E qual que é o feedback que vocês recebem quando há uma parceria do Estado com a iniciativa privada, com hospitais referência, instituições de excelência como o Sírio-Libanês? Qual que é o feedback da população? A gente tem recebido um retorno muito positivo. Tem algumas unidades nossas que quando você vai visitar, você realmente acha que você está num serviço privado. Tem um episódio até que o nosso governador Tarcísio, ele narra que quando teve o desastre lá no litoral norte, e eles encaminharam a população para o nosso hospital que fica lá, que é um hospital regional do litoral norte, que fica em Caraguatatuba, encaminharam a população para atendimento, as pessoas achavam que tinham que pagar o hospital. Não, o hospital 100% SUS, não tem que pagar nada. Mas tão bacana é a estrutura. Porque lá é gerido por uma organização social. Por uma organização social. Hoje nós temos muito mais unidades nossas geridas por organização social do que pela Secretaria de Estado diretamente, do que unidades pela... E esse é um movimento que nós vamos adotar como... Né, já tem sido adotado no Estado nos últimos mais de 20 anos, mas é algo também que nós vamos trabalhar para ampliar nos próximos anos, né, da nossa gestão, porque é algo que realmente traz um resultado muito palpável para a população, né, porque é o que eu estou falando, nós estamos perdendo muito os servidores, não só por conta do envelhecimento da força de trabalho, né, e a falta de concursos públicos ao longo dos últimos anos, mas também por conta do mercado, né? O mercado é um mercado competitivo por salários e a administração pública não conseguiu, ao longo dos anos, se equiparar. A defasagem é brutal. Então a gente perde muita gente. Então eu estava conversando até com o gestor dessa nossa área dos hospitais da administração direta, ele me comentou que nos últimos 12 meses nós perdemos 2.500 pessoas. É um hospital inteiro, né?
quando a gente for ver. Em um ano, Em um cerca de ano. 200 profissionais por mês. Então é um movimento realmente da gente usar essas parcerias cada vez mais para a gente conseguir fazer uma entrega adequada para a população. O nosso principal objetivo é esse, né? E até por isso que nós modificamos, assim, radicalmente, estruturalmente, a forma como a gente faz chamamento público dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Então nós anteriormente, né, antes da nossa gestão, era muito pautado pelo preço, né, e nós modificamos isso para que a qualidade da OS parceira seja prevalecente. Então, nós fixamos o preço. Então, nós falamos, olha, para esta unidade, o nosso orçamento é X reais. Né, vou chutar, 10 milhões de reais para gerir essa unidade, mensais. Parceiros, né, do mercado, a gente abre como se fosse uma licitação. O que vocês conseguem nos entregar com esse valor? A gente dá um mínimo necessário, né, que a gente considera, e aí ganha quem oferecer a melhor proposta assistencial. Então, por exemplo, teve uma unidade nossa que quem ganhou ofereceu cirurgias cardíacas, que não estava previsto no plano assistencial original. Então, baita benefício para a população com o mesmo orçamento. Recentemente, o secretário estadual da Saúde, Dr. Eleusis Paiva, participou também aqui do podcast do Conexão Paulista, e ele falava muito da questão desse novo trabalho que vocês têm feito na secretaria de focar, inclusive é uma determinação do governador, de focar a questão do atendimento, a especialidade onde é preciso. Então, quando você fala de um hospital, um posto de saúde, um AME em registro que está recebendo uma atenção especial, isso é muito importante, né? Porque, que nem, lá pode estar precisando de um neurologista, um oncologista que não tem, e tem até também essa teleassistência à saúde, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É muito interessante a senhora trazer isso. Primeiro, agradecer ao Dr. Eleusis Paiva, meu chefe, que hoje está aqui ausente, mas ele sempre me deu todo o incentivo, todo o apoio para que a gente conseguisse fazer a melhor gestão possível. Nós tivemos como um dos primeiros projetos prioritários da nossa gestão o projeto de regionalização. O que é esse projeto? Nós fomos a todas as 17 regiões do nosso estado, fizemos... o ano passado foi extremamente intensivo, né, porque nós pessoalmente fomos a essas 17 regiões conhecer quais eram os principais vazios assistenciais que tinham em cada uma dessas regiões. E nessas visitas que nós fizemos, que eram oficinas de regionalização, que nós chamamos, nós reunimos as prefeituras, os prestadores e os serviços estaduais. Então, era muito interessante que muitas vezes uma prefeitura relatava problema, por exemplo, de acesso a uma tomografia, e com o prestador, lá na hora, a gente já conseguia fazer uma alteração pontual no contrato para que essa prefeitura tivesse acesso à tomografia. Então, é muito interessante esse movimento que nós fizemos de aproximação com as nossas regiões para realmente entender o que, de fato, nós precisamos em cada uma das cidades do nosso estado, dos nossos 645 municípios. E quando nós começamos a fazer um diagnóstico nesse projeto de regionalização, identificamos, por exemplo, que tinham AMEs que tinham, às vezes, 20% de perda primária. Isso quer dizer que daquela consulta, daquela especialidade, ela ficava 20% ociosa. Né? De 100, só 80 consultas eram agendadas. E aí por quê? Diversos motivos. Ou a especialidade não era extremamente necessária, ou os municípios não estavam sabendo que nós tínhamos aquela especialidade ofertada. E aí, quando você somava ao absenteísmo, aquelas pessoas que marcavam a consulta e não iam na consulta, às vezes... Deve ser uma coisa rara, né? Porque a pessoa não... 20% a 30% em algumas unidades. Porque a pessoa leva tanto tempo para conseguir marcar uma consulta, agendar, nem que seja para daí 6 meses, 1 ano para frente. Então, mas mesmo assim a gente tem um absenteísmo muito grande nas nossas unidades. E aí, quando você unia a perda primária e o absenteísmo, muitas vezes você chegava a especialidades com 50% de ineficiência, digamos assim. Então, são questões que a gente tem que ajustar no contrato e que a gente só visualizou
realmente visitando os locais e conhecendo os locais, os principais problemas de cada uma das nossas regiões do estado. E então esse projeto foi extremamente, assim, trouxe uma visão do estado que poucos gestores hoje têm. E atrelado a isso, nós temos o projeto de saúde digital. Por quê? Nem todos os lugares nós conseguimos levar o especialista. Que é o HC nas Perdizes. Exatamente. Então, nós conseguimos levar a especialidade, mas não necessariamente o especialista. Temos um centro de comando, que é o Centro Líder, que fica lá nas Perdizes, né? A gente teve a oportunidade de fazer o lançamento desse centro. Inclusive o secretário falou bastante dele. Que é muito interessante. E alguns projetos que nós temos lá. Um deles é o Tele-APS, o Tele-Atenção Primária de Saúde, que é um projeto que nós estamos fazendo com os municípios. E também com a administração penitenciária, né? Temos também, que é a Tele-SAP, que é a Tele-Atenção Prisional, e temos também o Tele-AME. Então, na atenção básica, nós estamos levando um médico generalista, só que para aumentar a resolutividade daquele atendimento. E tem sido muito interessante o retorno, e é na UBS. Então, não é um aparelho do Estado, não é um equipamento do Estado, é um equipamento de atenção básica do município. E aí, nós conseguimos fazer um teleatendimento com médicos treinados pelo HC, que trazem uma resolutividade muito maior naquela atenção primária. Idealmente, a atenção primária ela tem que ter cerca de 80% de resolutividade. Em São Paulo, a média de resolutividade da nossa atenção primária é de 40% a 45%. Muito baixa, metade. É metade. Isso quer dizer que muitos pacientes batem na UBS e a UBS não está sendo capaz de resolver o seu problema ali naquele momento. Então, encaminha para a atenção especializada. Ou seja, põe o paciente na fila para uma consulta especializada sem... muitas vezes sem qualificar essa necessidade. Então, com esse apoio, né, com esses médicos do HC que estão nos apoiando no teleatendimento nas UBSs, eles conseguem ser muito mais resolutivos. Ou seja, conseguem resolver o problema do paciente na consulta da primeira vez, sem necessidade... Na teleconsulta. Sem necessidade de ir para atenção especializada. Então, a resolutividade para essas unidades que nós estamos trabalhando, está chegando a 85%. Então, melhorando muito a vida do paciente no atendimento primário, né, que é onde ele tem que ser o mais resolutivo possível. É claro que aí, né, dependendo do caso, realmente você precisa ir para um especialista e aí está naquela margem dos 15%, né? Agora você que é uma especialista em saúde, em gestão de saúde, agora também em saúde pública, por que as pessoas faltam tanto? Olha, tem diversos motivos e alguns dos quais nós estamos tentando atacar. Às vezes é uma falta de comunicação, né? A comunicação muitas vezes é feita no celular, a pessoa às vezes não tem serviço na hora, consegue conectar o celular só à noite, esquece. Muitas vezes a população é mais idosa. Então, a questão da comunicação é algo que precisa ser melhorado. Hoje em dia, nós mandamos um SMS para o paciente para confirmar a consulta. Só que a gente estava conversando, vamos criar um modelo agora de confirmação pelo WhatsApp, que seja interativo. Porque muitas vezes, de repente, você não consegue faltar no seu serviço aquele dia. Ou é algum dia que ocorreu alguma tempestade e você não conseguiu pegar o ônibus. Tem alguma pessoa doente em casa, não pode largar o filho? Não pode largar o filho. Tem um monte de motivos. E a gente dificilmente conseguia essa interação com o paciente. Isso só é possível com tecnologia. Né? Porque imagina milhares de casos que a gente regula por dia aqui no estado de São Paulo. A gente precisa ter uma interação utilizando a tecnologia. Não dá para ser um call center ligando para a pessoa. Então, o nosso projeto agora é conseguir fazer via WhatsApp para que a gente consiga ter uma interação com o paciente. Você consegue comparecer na sua consulta, sim ou não? Né? E se isso não, para os você é serviços encaminhado. Estaduais. Entendi. Agora, Priscila, eu gostaria que você falasse da questão da ouvidoria. Como é que é feito o controle junto ao público nesses hospitais em parceria com a iniciativa privada?
Você tocou num excelente ponto agora, que é um outro ponto também que a gente já está modificando dentro do Estado. Historicamente, a pesquisa de satisfação, ela é feita... A pessoa tem que reclamar para o bispo? A pessoa tem que reclamar. E aí a gente recebia, né, essas informações, muitas vezes até filtrada, né, pela unidade. Então a gente modificou isso de forma, depois eu até te mostro no meu celular. De 0 a 100. Virou a página. 180 graus aqui. O que eu pedi aqui para o meu pessoal? Toda o cidadão que passar por um serviço de saúde, né, pela internação no serviço de saúde, vai receber um WhatsApp perguntando se teve o atendimento, se foi bem atendido. Por isso é importante para você que está ligado aqui na Rede Alesp, está conectado com a gente pelas redes sociais e pelo YouTube, responder essa pergunta que vem depois que você foi atendido num posto de saúde, num hospital da Secretaria Estadual. Daí a importância, o que vocês fazem com isso? Não, aí agora a gente vai conseguir mensurar todos os nossos serviços, porque anteriormente... E o que vocês perguntam? A gente, são 3 ou 4 perguntas. Uma é se realmente foi atendido, se o atendimento foi a contento, e aí tem uma escala, e uma pergunta se ele recebeu alguma cobrança, porque é muito importante salientar isso para todos os nossos cidadãos. Serviço SUS é 100% gratuito. Não pode haver cobrança de médico, não pode haver cobrança de medicamento. Porque existe isso? E infelizmente ainda existe. Em que áreas, por exemplo? Pode acontecer, de repente, tá num serviço e a pessoa fala, olha, se quiser esse curativo, tem esse curativo adicional, né? Se quiser um atendimento, tem esse serviço que é adicional. No SUS isso não existe, o serviço é 100% gratuito, é sempre bom salientar. E através disso a pessoa consegue denunciar. Exatamente, consegue denunciar. E não vai sofrer represália por parte do atendimento. Não. A gente vai saber em qual unidade isso aconteceu e abrir uma sindicância. E você tem essa ficha corrida aí, esse retrato aí agora, então, se você abrir... Eu tenho ainda, a gente está em implantação esse serviço, spoiler aqui, então eu acredito que até no máximo 15 dias esteja disponível para a população. É o serviço nosso de ouvidoria, pesquisa de satisfação. Eu recebi o WhatsApp aqui da equipe na semana passada, só que eu vou ter que procurar aqui. Mas eu recebi o WhatsApp aqui da equipe da pesquisa de satisfação para eu responder e fazer um teste, né? Então, mas já está aqui no forno já para ser anunciado como um dos nossos projetos. Priscila, nós estamos chegando já ao final. Passou voando o programa. 2 questões. O Hospital de Barueri, essa parceria com o Sírio, como é que vai ser lá? E qual que é ele é de baixa complexidade, como que é? O Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, né? Nossos hospitais todos têm uma característica, por mais que ela esteja, obviamente, localizada dentro do município, eles têm uma característica regional, de atender toda a região. Ele é um hospital de alta complexidade, um hospital, assim, que ficou... Olha, fiquei impressionada com a construção do hospital bonito, bem feito, sabe, quando você vê bem acabado. Acho que a população vai receber um presente. Mas aí foi o Estado que construiu, o município? Foi uma construção do município, o Estado repassou recurso para o município construir. E agora o Sírio assume? Uma parte do recurso, tá? A gente não repassou todo. Foi um hospital que custou algo em torno de 260 milhões de reais. O Sírio agora assume para equipar o hospital. Já é um outro tipo de contrato. É um outro tipo de contrato. Ele equipa o hospital e ele vai fazer o gerenciamento da unidade, né? E ele vai colocar toda a equipe dele, um ganho gigantesco para a população. Para a população, né? Da região inteira. Né? Porque hoje, essa população, para onde vai? Ou vai para os serviços de Barueri, ou vem para São Paulo. Né? E aí acaba... inchando os serviços aqui na região, na capital mesmo, né? Que já tem muitas pessoas que acabam vindo da região metropolitana toda e usando o serviço da capital.
Barueri é um hospital de alta complexidade, vai ter serviço de oncologia. Será modelo? Será um hospital modelo, um hospital muito bacana, vale a pena conhecer. Fica aqui o convite. Já está em funcionamento ou ainda não? Não, previsão início de dezembro para funcionamento. A gente vai fazer uma inauguração, conto com você lá. Ah, que legal, vamos sim. Agora, uma última pergunta. Quando o secretário esteve aqui, ele falou que vocês estavam projetando algo do tipo, hoje a gente tem a questão dos medicamentos de alto custo, Sim. que seria uma espécie de um remédio em casa, que seria entrega. Como é que está esse processo? Está indo. Chama Farmácia SP o nome do nosso projeto. É um projeto para fornecimento do medicamento de alto custo na residência do paciente ou no local onde ele escolher. Então, no seu AME de referência ou na UBS de referência. Então, isso vai depender muito da característica do paciente, né? A ideia, a gente começou um piloto agora, um projeto piloto no AME Maria Zélia, que é um AME que fica localizado aqui em São Paulo. Que é o gigantesco, que domina tudo. Exato, ele é enorme, inclusive são cerca de 115 mil pacientes por mês lá. Sim, que eles foram reunidos. Antes a gente tinha aqui na Vila Mariana, ali ao lado do Pastorinho, em várias outras regiões. Aí todo mundo que agora precisa entrar na justiça tem que entrar, mas tem que ser lá pelo Maria Zélia. E também para receber o seu medicamento por via administrativa, né? Não necessariamente judicial. Tudo lá no AME Maria Zélia, mas aqui em São Paulo a gente tem outras farmácias de alto custo também. Tem no Bom Retiro também, na Rua dos Italianos. Tem algumas. São 44 farmácias de alto custo que a gente tem espalhadas pelo estado inteiro. Agora, se a tagarela parar de falar, você vai conseguir concluir. E aí, no AME Maria Zélia, o que vocês estão fazendo? Então, é um projeto piloto. Eles já têm, na verdade, eles já começaram, né, a fazer essa entrega em casa lá para os pacientes do AME Maria Zélia. A gente vai ampliar esse serviço. E a ideia é que o paciente não precise ir ao AME só na primeira vez que ele faz o pedido. A solicitação. Mas que toda a prescrição do paciente, você faça o upload numa plataforma. Então, para minimizar... Nós hoje lá temos filas enormes, né? Eu fui visitar recentemente a unidade lá também. É uma população sofrida que vai lá pegar a medicação e às vezes fica 1 hora e meia para retirar a medicação. Eu, inclusive, já fui cliente, não no AME Maria Zélia, mas em outra farmácia de alto custo. Eu sou cliente do Bom Retiro. Do Bom Retiro. Então, todos nós acabamos utilizando de alguma maneira, né, esse serviço do Estado. E eu já fiquei mais de 2 horas esperando para a medicação da minha filha. Não sei nas demais, mas desde que o Bom Retiro foi assumido por foi em parceria com a iniciativa privada, não sei, ou vocês contratam uma OS, o serviço melhorou bastante. Tem também essa questão da ouvidoria, de toda a questão da qualidade, você coloca se foi bem, mal atendido, a demora, então melhorou bastante. Os nossos contratos normalmente são atrelados a algum indicador de qualidade, então é extremamente importante esse feedback da população, né, para que a gente possa ajustar até entender como é que está indo, né, o prestador de serviço que está lá, e ver se a gente precisa ter alguma sanção para ele. E esse piloto do Maria Zélia vai ter resultado quando? Está previsto para dia 28 de dezembro, mas é para esse ano ainda. Então tá para o final de dezembro. O resultado ou o anúncio? Não. O resultado do piloto. E aí a gente vai começar a expandir para o estado inteiro. Então tá bom. Priscila Perdicari, secretária executiva da Secretaria Estadual da Saúde. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada, Renata, pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Obrigada a você. Hoje falamos sobre saúde pública aqui do estado de São Paulo. Conversamos com a Priscila. Obrigada a você pela sua audiência. Até mais.